Bem-vindos, o meu nome é Euridice Cristo, eu sou facilitadora de literatura e criadora do método real Reaprender a Ler. E hoje vamos falar sobre um livro de José Saramago que eu gosto muito, que se chama As Intermitências da Morte. As Intermitências da Morte é um livro pequeno, ele lê-se bem, ele tem poucas páginas, se bem que, apesar de ter poucas páginas, ele tem uma mancha editorial muito densa. A mancha editorial é a parte escrita, não é? A parte com letras. E isso é uma característica dos livros de Zé Saramago. Eles têm uma escrita muito corrida e os parágrafos grandes, etc. É uma das características do José Saramago. No entanto, este livro lê-se muito facilmente. Apesar do tema ser a morte, ele é bem divertido. As Intermitências da Morte foi publicado em 2005, o ano da primeira publicação, e então ele fala sobre quê? Ele fala sobre um país onde ninguém morre durante algum tempo. A personagem principal é a morte ela própria, a morte na figura de uma mulher e a morte com letras minúsculas e não letras maiúsculas como aqui é mencionado neste livro. Este livro basicamente ele se divide em duas partes. Uma parte mais geral, em que trata das coisas que acontecem nesse país pelo facto de ninguém morrer, e depois uma parte mais particular, portanto a segunda parte, em que trata da morte enquanto personagem individual, enquanto mulher. A morte é apresentada como mulher portanto, trata da morte e da sua relação com uma outra personagem. E eu já vou contar. Este livro, ele começa de uma forma muito curiosa. Começa por dizer que não morreu ninguém num determinado dia, e esse dia é o primeiro dia do ano. E eu vou ler este parágrafo porque gosto muito. No dia seguinte, ninguém morreu. O facto, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia, nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para a mostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno semelhante, passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada pela palavra nada. Depois o parágrafo até continua, mas estas primeiras frases elas são muito elucidativas do que é que se passa aqui neste país. Naquele dia, que é o primeiro dia do ano, ninguém morreu. E, claro, isso é muito estranho porque é o dia a seguir à festa do Réveillon, onde as pessoas cometem alguns exageros de álcool e há acidentes na estrada, etc. Só que aqui neste país, nesse dia, ninguém morreu. Isso é realmente muito estranho. E mais estranho ainda é que nos dias seguintes ninguém morre e nos outros ninguém morre, e assim durante meses. Passaram-se 7 meses e ninguém morreu neste país. E havia moribundos, porque as pessoas, apesar de não morrerem, elas estavam velhas, portanto elas estavam mesmo à beira da morte. Algumas estavam em estado terminal, em doença em estado terminal, e então acumulavam-se as pessoas moribundas até 60 mil. Chegaram a ser 60 mil moribundos, ou seja, pessoas já às portas da morte, mas que não morriam. E o que é que acontece aqui? Acontece que é o descalabro total. Então é o descalabro total, porque ninguém morre, as pessoas estão moribundas, acumulam-se nos hospitais e não morrem. Há negócios que abrem falência, como por exemplo os seguros, que eles baseiam-se na vida de uma pessoa, não é? Os seguros baseiam-se na duração da vida de uma pessoa, então se ninguém morre, os seguros já abrem falência. Outra coisa que entra em crise é a religião, a igreja católica
não só católica, as religiões cristãs, aqui a Igreja do Estado é uma religião cristã, deve ser católica por aquilo que nós lemos no livro. As religiões cristãs baseiam-se na ideia de que há um céu ou um inferno depois da morte, baseiam-se na ideia de ressurreição, porque Jesus Cristo ressuscitou, então baseiam-se na ideia da ressurreição, mas se ninguém morre também não pode haver ressurreição. Então a questão da Igreja aqui fica bastante abalada, a fé das pessoas fica bastante abalada. O que mais acontece em termos da economia e da sociedade deste país? Claro, há negócios como as agências funerárias que entram em crise logo, imediatamente. E não só em termos da economia e da sociedade, mas as pessoas juntam-se para questionar o que é que será que está a acontecer, surgem novas filosofias de vida, de mundo, e é um caos neste país. Há famílias que têm em casa pessoas em estado terminal também, que levam a agonizar durante horas, mas não morrem. É o que acontece a uma família que aqui é focada neste livro, que tem um parente, um velhote em estado terminal e tem uma criança também que tem uma doença grave, uma doença terminal, mas eles não morrem, eles estão a agonizar, eles sofrem muito. E o que é que essa família pensa? Vamos levá-los até à fronteira com outro país e, atravessando a fronteira, eles então talvez morram. Porquê? Porque apenas neste país é que não morriam. Nos países vizinhos as pessoas continuavam morrendo. E este país faz fronteira com outros países em que as coisas estão normais. E eles assim fazem. Eles, uma determinada noite, sem que ninguém se aperceba, eles levam os seus doentes, o velho e a criança, até à fronteira com outro país. E aí acontece o que eles estavam à espera, realmente. Eles, assim que atravessam a fronteira, eles morrem. Eles morrem, então depois lá enterram os corpos, voltam a casa e a vizinhança começa a desconfiar que eles provavelmente fizeram aquilo porque já não dão conta de estar lá o velho e a criança, porque ouvia-se antes os gritos deles e deixaram de se ouvir. E então eles pensam que a família os matou ou deu a morte, pelo menos. É aqui introduzido o tema da eutanásia, que é um tema que também é abordado neste livro e que é um tema polémico, evidente. Para Saramago, a eutanásia não é matar alguém, mas sim dar a morte. E isso está aqui bem refletido neste livro. Acontece que esta família não é a única a fazer isso. Muitas outras fizeram. E esses casos, eles sabem-se no noticiário televisivo, que todos os dias contam casos assim desse género. E as coisas vão sucedendo cada vez mais caóticas, até que chega a uma determinada altura que a morte, ela própria, a personagem, ela entretanto apercebe-se que talvez tenha sido um equívoco, talvez tenha agido mal em suspender a morte às pessoas, em deixar de levar a morte às pessoas, e então ela escreve um bilhete ao diretor do jornal quer dizer, ao diretor da televisão nacional, escreve uma carta para ser lida no horário nobre da televisão nacional. E então assim é, o diretor, no horário nobre, no telejornal mais concorrido, ele lê a carta da morte a todos os cidadãos. E nessa carta, a morte comunica ao país que decidiu suspender a sua atividade porque, ela então explica os motivos porque decidiu suspender a sua atividade. E então ela diz que decidiu suspender a sua atividade porque as pessoas lamentavam-se muito pelo facto
de um dia morrerem, não é? Porque aquilo que todos os humanos ambicionam é a vida eterna, é nunca morrerem, é a imortalidade, vá. E então a morte decidiu dar essa oportunidade, essa vivência, essa experiência às pessoas daquele país. Acontece que o resultado não é aquele que ela estava à espera, porque em vez disso o país desorganiza-se completamente e acontece aquela situação caótica que todos conheciam, não é? Que todos estavam a viver. E então, como ela vê que não resultou, que foi uma experiência desastrosa, ela resolve suspender essa experiência e então comunica ao país que a partir da meia-noite tudo irá voltar à normalidade, ou seja, aqueles que estavam prestes a morrer, morrem mesmo, a partir da meia-noite desse dia. E aqueles que não estavam prestes a morrer, mas por um motivo ou outro já deviam ter morrido, esses iriam receber uma carta em casa, pelo correio, com 8 dias de antecedência da sua morte. Ou seja, eles recebiam uma carta a anunciar que iriam morrer e tinham então 8 dias para se preparar. Claro, isto gera também uma grande agitação a nível da sociedade, a nível do país, das pessoas, mas acontece que realmente os indivíduos vão começando a receber aquela carta dentro de um envelope azul anunciando a data da sua morte. E assim vai, acontece, as pessoas que recebem esse envelope, efetivamente elas morrem, cumpre-se exatamente aquilo que diz lá, mas acontece que há uma das cartas que vem devolvida. Aqui depois já entramos na segunda parte deste livro, em que vai abordar a relação da morte esta personagem, com outra personagem da história, que é precisamente o indivíduo que devolve a carta. Este indivíduo que devolve a carta é um pianista, um músico, um pianista. Ele nem sequer abre a carta e então, se ele não abrir a carta, a morte não cumpriu a sua função, porque é necessário que a pessoa abra a carta para ficar consciente do momento exato da sua morte. Mas acontece que o pianista, ele devolve a carta sem abrir. E isto umas quantas vezes, porque a morte envia novamente a carta e a carta novamente vem devolvida. Isto acontece umas quantas vezes até que a morte decide ir conhecer esta pessoa, este homem, e vai. E então ela vai conhecer este homem, este pianista, ela entra lá disfarçada de mulher e acontece que ela vai apaixonar-se pelo pianista. E o pianista vai apaixonar-se por ela. E então acontece aqui uma história de amor entre a morte e o pianista. E então há aqui um relacionamento amoroso entre eles. O livro depois termina de uma forma muito curiosa. A morte quer abandonar a sua atividade, o seu trabalho, ela quer deixar de matar as pessoas e ser apenas mulher e ficar a viver o seu amor com aquele indivíduo. Não é que haja muito mais para dizer, porque praticamente é esta a história. Mas vale bem a pena, porque este livro é delicioso, muito agradável, muito divertido, tem partes hilariantes mesmo, muito fácil de ler, mas ele coloca-nos aqui reflexões muito profundas sobre a vida, sobre a morte, sobre o papel do Estado também, porque isso é uma característica do José Saramago, a crítica social e a crítica política. Está muito bem escrito, é muito agradável e eu recomendo para quem nunca leu Saramago, começar por este livro. E se já leram alguma coisa de Saramago, mas não leram ainda este livro, leiam, porque vão gostar muito, tenho a certeza disso, porque é realmente fantástico. Muito obrigada pela vossa atenção, muito obrigada pela vossa participação e eu também vou apelar a que façam uma curtida se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, o vosso gosto, deixem o vosso comentário, nem que seja
Olá, Eurídice, mas eu gostava muito de saber se já leram este livro e o que é que acharam dele. Sigam-me aqui no canal T-Visão, eu faço mais lives sobre literatura, aliás tenho várias já aqui no canal, e também no meu canal particular, que é Eurídice Cristo, e que eu também coloco várias lives, várias aulas, algumas diferentes daquelas que estão aqui. E sigam-me no Instagram, o meu perfil no Instagram é @euridice.cristo. Sigam-me no Instagram, vou gostar muito. Eu vou deixar aqui os contactos. Entrem no curso real, o curso Reaprender a Ler. Ele será lançado brevemente e as primeiras inscrições elas vão ter um preço de lançamento de R$290. Portanto, fiquem atentos. Mandem mensagem no privado, através dos contactos, qualquer um que esteja aí, ou por e-mail, ou pelo Telegram, ou pelo Instagram, que eu respondo. E boas leituras!